Bom dia. Então, vamos dar início, né, à nova matéria, pacientes críticos. A professora Bruna vai encerrar com vocês a matéria anterior, tá bom? Fiquem tranquilos, ela vai fazer o recebimento tanto de provas quanto de fechamento de todas as atividades, tá? E aí, antes da gente começar essa aula, eu quero que vocês compreendam essa história da enfermagem. A enfermagem, ela se inicia com quem? Com Florence, né? Florence, que foi o nosso primeiro modelo, ela que fez todas as implementações que utilizamos até os dias na atualidade. Hoje, quando nós observamos o público falando de humanização, cuidado com o paciente, né? Monitoramento do paciente em unidade de terapia intensiva ininterrupto, você nunca imagina que isso tudo iniciou lá em 1800 com Florence. Realmente iniciou com Florence. Foi ela que instituiu o modelo UTI, quando ela vai em direção a uma guerra e começa a salvar pacientes de guerra. Pacientes altamente complexos, né, com múltiplas lesões, todas elas provocadas por arma de fogo, e ela com humanização, orientações, separação de pessoas, organização leito a leito, visualização desse paciente por indivíduo e cuidado específico de acordo com a lesão, ela conseguiu salvar várias vidas em momentos de guerra, tá? Essa é a nossa história. Vamos entender o que seria UTI e CTI, ou CTI e UTI. Primeiro, são locais desconexos? Não. O CTI ele é o Centro de Tratamento Intensivo, né? Por que ele é o centro? É o conjunto das UTIs. As UTIs, elas são as unidades, e o centro e o CTI é o complexo inteiro. Então, dentro de cada CTI, eu tenho várias unidades de terapia intensiva, tá? Então, CTI é o Centro de Tratamento Intensivo, que são um conjunto de UTIs agrupadas em um único lugar. Então, dentro do CTI, eu tenho várias unidades agrupadas de UTI, que são as unidades de terapia intensiva, tá? UTI é a unidade de terapia intensiva, local onde abriga pacientes ou clientes graves, né, que requerem de assistência médica, de enfermagem, fisioterapeuta, laboratorial, radiológica, ininterruptas. Tá? Então, essa é a unidade. Então, para não se esquecer mais, CTI é o centro de treinamento onde agrupa todas as unidades. UTI é a unidade de terapia intensiva, onde o paciente requer de cuidados e vai receber todos os cuidados necessários. Tá? Isso é bom anotar. É bom anotar no caderno para não ter dúvidas no futuro. A unidade de terapia intensiva, eu tenho várias classificações dessa unidade, tá? Ela se apresenta em quartos fechados. Ela está disposta em quartos fechados e deve ser dotada de painéis. Quando essa unidade, se você observar essa imagem, você vê o posto de enfermagem ele centralizado. Essa é a melhor apresentação de um posto de enfermagem UTI. Porque o profissional de saúde que trabalha nessa unidade de terapia intensiva, ele tem que estar observando todos os leitos. E eu tenho uma central de monitoramento. Se você observar essa TV que está conectada ao teto, ela traz informações de cada leito de UTI. Aqui eu tenho um CTI com várias unidades de terapia intensivas agrupadas em um único lugar, onde eu tenho monitoramento ininterrupto. Com a tecnologia, as coisas melhoraram muito, porque eu observo a unidade, eu observo todos os parâmetros do meu paciente em uma única tela, com essa resposta tecnológica, tá bom? Então, essa tela central aqui, ela vai trazer a resposta de todos os leitos. E cada leito, ele vai estar conectado a essa tela central. Isso seria a tecnologia nos ajudando, tá? Então, a unidade de terapia intensiva, com leitos dispostos em quartos fechados, ela deve ser dotada de painéis de vidro. Por quê? Para facilitar a visualização dos profissionais de saúde. Entendendo que se o tratamento é ininterrupto, eu não posso ter a possibilidade de não ter acesso às informações desse cliente, tá? Desta forma de unidade, é necessário que a central de monitorização do posto de enfermagem, aí a central de monitorização eu vejo por essa imagem, né? Essa imagem que está sendo trazida dos outros monitores para dentro de um único monitor no posto de enfermagem,
né, com transmissão de onda de eletrocardiográfico e frequência cardíaca de todos os pacientes nos leitos descritos. Então, isso seria uma tecnologia bem avançada, se falando em UTI, uma resposta rápida para todas as unidades. Isso seria de excelente resposta para a unidade, tá? Professor, isso acontece? Sim, isso acontece, tá? Eu tenho CTIs com poucas unidades em que fica mais fácil a visualização do paciente, porque eu tenho 3, 4, 5 unidades dentro do hospital, então o posto de enfermagem ele está centralizado, ele está visualizando todas as unidades, mas quando eu tenho um CTI com muitas unidades de terapia intensiva, eu preciso da ajuda tecnológica para que não ocorra falhas. Nunca se foi tanto falado, né, em UTIs e necessidade de pacientes graves por situações de disfunção do sistema, como está sendo falado nesse momento. Então, nós precisamos compreender bastante, porque isso vai ser uma problemática em que nós estamos vivenciando dia após dia e que precisamos entender bem esse funcionamento e o porquê que ele existe e a necessidade, o porquê dessa necessidade de assistência, né? Então, prestem bem atenção. As unidades com leitos dispostos em quartos fechados devem ser dotadas de painéis de vidro. Aí estão os painéis de vidro, tá vendo? Quando eu não tenho um posto de enfermagem tão centralizado, tão visível igual o anterior, eu preciso ter painéis de vidros para me poder facilitar a minha visualização de todos os leitos. Porque mesmo eu um posto de enfermagem, esse posto de enfermagem ele é mais fechado. Mesmo eu estando fechada dentro de um posto, dali eu consigo visualizar do leito 1 ao leito 10. Então, isso ajuda bastante, tá? Claro que a outra apresentação, que é essa daqui, ó, é uma apresentação mais fidedigna, né? Do único posto de enfermagem centralizado com visão ampla em todos os leitos, mais fidedigna. Aqui não é que eu tenha prejuízo, mas assim, a estrutura não facilita tanto. Eu acredito que nessa apresentação de posto de enfermagem, os profissionais eles precisam se desgastar mais, né, porque ele precisa de muito mais atenção do que na outra apresentação, tá? As unidades de leitos em quartos fechados proporcionam maior privacidade aos pacientes, redução do nível de ruídos, e possibilitam o isolamento dos pacientes infectados e imunodeprimidos. Isso seria uma disposição para poder isolar o paciente entre um leito e outro. Dá mais privacidade? Sim. Dá mais conforto? Sim. Mas é uma situação em que, onde há necessidade, vai ser feito. Onde não há necessidade, eu posso ter quartos dispostos, porque é de melhor acesso. Mas essa é uma das disposições que existem dentro da unidade de terapia intensiva. E ela vai ser ocupada por que paciente? Imunossupressores, né? Pacientes infectados, imunossuprimidos, e pacientes que necessitam de isolamento. Aí eu posso ter quarto fechado com divisórias de vidro. A disposição dos leitos podem ser em área comum, né? Do tipo vigilância, quartos fechados ou misto, área comum. Essa área comum vai proporcionar a observação contínua desse paciente. Então, essa área comum é aquela mesmo que eu apresentei para vocês, né? Ela pode ser mista, ela pode ter alguns quartos dispostos, né? Com maior e ampla visualização e quartos de isolamento. Então, ela é mista. Se ela tem quartos de isolamento versus leitos dispostos, ela é uma área mista, tá? A área comum proporciona a observação contínua do paciente, indicando a separação dos leitos por divisórias laváveis, que proporcionam uma relativa privacidade ao paciente. E aí a gente tem uma certa problemática, né? As IRAs, infecções relacionadas à assistência. Quando eu tenho essa disposição de quarto aberto, separado por divisórias, eu tenho a problemática da divisória sendo um ponto de contaminação. Se não for higienizado ou feita a desinfecção de forma adequada, eu preciso fazer a desinfecção das cortinas, das divisórias. Se essas divisórias não passam por descontaminação,
eu vou ter um acúmulo de bactérias e vírus nessas divisórias, e isso vai propiciar o quê? As IRAs, as infecções relacionadas à assistência. Toda vez que o profissional precisa movimentar essas divisórias, se a divisória não tiver passado por desinfecção de forma eficaz, a divisória vai se tornar um ponto de contaminação, tá? Vamos ver a legislação. Portaria 466, de 4 de julho de 98, lá do Ministério da Saúde, junto com a Anvisa. Quem é a Anvisa? Né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Divisão de Serviços e Departamentos, que é a coordenação de alta complexidade, e estabelece o regulamento técnico para o funcionamento de serviços, tratamento intensivo e seus respectivos anexos. Então, a partir de 1998, houve essa legislação que organizou todo o funcionamento e também fez a organização das estruturas físicas e a relação humanas, né? Vamos conhecê-las. Definição da unidade. Eu acho que isso já ficou bem claro, né? A partir daí eu tenho a definição de unidade de terapia intensiva, que constitui desse conjunto de elementos funcionalmente agrupados. Eu tenho um grupo de UTIs dentro de uma única unidade, que seria o centro cirúrgico, eu tenho a unidade de terapia intensiva. Então, a unidade, ela é desassociada, tá? E o grupo delas forma o CTI, ok? Então, ó, unidade de terapia intensiva, UTI, constitui do conjunto de elementos funcionalmente agrupado, destinando ao atendimento de pacientes graves e de risco que exijam assistência médica, de enfermagem ininterrupta, além de agrupamentos e recursos humanos especializados. Aí, nesse detalhe aí, você percebe que fala muito sobre recursos humanos especializados. Para se entrar para dentro de um setor, de uma unidade de terapia intensiva, eu preciso de especializações e treinamentos. Sem especialização e treinamento, não há possibilidade de se trabalhar dentro desse setor, porque eu preciso me especializar. Como o paciente lá dentro é grave, tem comprometimento de 1 a 2 sistemas, eu preciso de me adequar para prestar melhor assistência dentro da unidade, tá? E aí, eu sabendo que a unidade, ela é um agrupamento que está dentro do CTI, e que cada CTI vão ter várias unidades de terapia intensiva, que dentro dessa unidade eu vou receber pacientes graves, pacientes com 1 ou 2 comprometimentos, com mais de 2 comprometimentos de sistema, e que ele vai ser recebido por uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar, eu já sei muita coisa, tá? Então, essa é a apresentação dessa unidade. E a unidade de tratamento semi-intensivo, que é a unidade semi-intensiva, né? Ela é constituída de um conjunto de elementos funcionalmente agrupados, destinado ao atendimento de pacientes preferencialmente oriundos dessa UTI. Então, os pacientes que vão ficar no semi-intensivo é o paciente que ele vem oriundo da UTI. Que paciente é esse? É um paciente que sofreu um quadro de melhora de sistema, é um paciente que não está mais precisando tanto desse cuidado ininterrupto, ele ainda requer cuidados, mas não de forma sem interrupções. Ele requer cuidados, mas um pouco mais flexibilizado, tá? Eles requerem cuidados de enfermagem intensivos, logicamente, observação contínua, sob supervisão e acompanhamento, e este último não necessita de assistência contínua, porém linear. O paciente ele ainda se encontra em quadro delicado, mas não precisa daquela atenção contínua, e sim linear. Precisa de ajustes, mas ele já está saindo da situação de gravidade, tá? Mas ele precisa estar perto da unidade de terapia intensiva. Por que o semi-intensivo ele existe? Porque daí ele pode sair para a clínica e ele pode retornar para a unidade de terapia intensiva. Então fica mais fácil, né? Visualizar todos os conceitos para saber se houve melhora a ponto de transferência para a clínica ou se eu tenho uma piora que necessita internação novamente dentro da UTI. Serviço de tratamento intensivo móvel, preciso entender. É um complexo, né? Eu preciso saber que existe uma grande organização,
tá? E nessa organização eu tenho vários serviços trabalhando em prol da melhoria da assistência do cliente gravemente atingido ou gravemente lesionado, tá? Serviço de tratamento intensivo móvel, que constitui de um conjunto de elementos funcionalmente agrupados, mas em uma frota de veículos, tá? Devidamente projetados e equipados, destinado a garantir suporte avançado à vida durante o transporte de pacientes graves ou de risco e atendimento de emergência nessa unidade pré-hospitalar. Então, essa unidade ela vai fazer assistência no momento pré-hospitalar. Acidente de rua, paciente está lá, paciente politraumatizado, paciente inconsciente, escala de Glasgow em prejuízo. O paciente ele não pode ser transportado em uma unidade básica, ele precisa de uma unidade de terapia intensiva para poder garantir a sua sobrevida até a chegada da unidade hospitalar. Tá? Então, a unidade de terapia intensiva móvel nada mais é do que uma extensão da unidade de terapia intensiva. É ela que vai dar o suporte adequado no indivíduo até a internação dentro da unidade da UTI fixa. Aqui eu tenho a unidade de terapia semi-intensiva, tá? Você observa que ela tem mais ou menos a mesma organização da unidade de terapia intensiva, sendo que ela é um pouco mais tranquila. Eu vou ter ali todos os equipamentos e monitoramentos necessários que eu tenho dentro de uma UTI, mas nesse modelo eu já tenho uma melhor flexibilização. Eu tenho à disposição todos os equipamentos e materiais, mas esse paciente nem sempre vai ter ligado a todos esses equipamentos. Ele vai estar sendo monitorado, mas não de forma ininterrupta. A UTI móvel ela segue o mesmo modelo de uma UTI comum. Aqui dentro você observa que você vai ter todos os equipamentos que eu tenho dentro da UTI, sendo que ele está contido numa unidade móvel, tá? Não só equipamentos como recursos humanos também. Dentro dessa unidade eu vou encontrar enfermeiros, médico intensivista, técnico de enfermagem, que vai acompanhar esse paciente até a unidade hospitalar. As UTIs dividem-se de acordo com a faixa etária em pacientes atendidos. Claro que eu preciso pensar também nessa situação, porque como existem faixas etárias e todas as faixas etárias, elas podem ser acometidas por alguma lesão gravemente e que precisa da unidade de terapia intensiva, eu, como profissional da área de saúde, eu preciso estar atento a essa situação. E aí, rapidamente, a gente precisa dispor a área de acordo com a sua faixa etária também, tá? Que modalidades são essas? Neonatologia. Existe UTI neonatal? Sim, existe a UTI neonatal. Ela fica sempre em prédio anexo próximo à maternidade. Ou essa criança, se ela nasce numa maternidade onde não se tem unidade de terapia intensiva, ela precisa de uma UTI móvel para transferir essa criança até a unidade mais próxima, tá? Mas bom seria se todas as maternidades elas tivessem disposta na unidade as unidades de terapia intensiva para assistência imediata desse paciente, né, a UNC. Então, é destinado ao atendimento de pacientes de 0 a 28 dias, tá? Aí eu já tenho a UTI pediátrica, destinada a atendimento de pacientes de 29 dias a 18 anos incompletos. Adulto, destinado ao atendimento de pacientes com idade acima de 14 anos. Aí você observa que pediátrico vai até os 18, mas adulto eu tenho uma segmentação que me recebe a partir dos 14. Porque quando eu não tenho mais leito na unidade pediátrica e esse indivíduo ele tem acima de 14 anos, de 14 anos em diante, ele pode ser atendido na unidade adulta, tá? Isso aí nós precisamos entender. Pacientes com a faixa etária de 14 a 18 anos, incompletos, podem ser atendidos em serviço de tratamento intensivo adulto ou pediátrico, de acordo com o manual de rotinas. Então, que manual de rotina é esse? De acordo com a instituição. Vai ter instituição que até 18 anos ele vai ser atendido na unidade pediátrica. Vai ter instituição que já tem esse link. Não, ele pode, a partir dos 14 anos, ele pode ser atendido também na unidade de terapia intensivo adulto. Isso é bom você estar bem ciente quando você adentra para trabalhar numa unidade dessa, porque isso vai ser a dúvida dos seus familiares. Nem digo quando o indivíduo ele tem 16, 17 anos,
Mas o adolescente com 14 anos, você tem que sentar e conversar com os pais, descrevendo a disposição da unidade onde você trabalha. Porque senão os pais ficam com muitas dúvidas, né? Porque para o pai é criança. Então, muitas das vezes, eles não aceitam muito bem essa adequação. Então, antes de qualquer coisa, precisamos conversar com os familiares. Denomina-se UTI especializada aquela destinada ao atendimento em pacientes em uma especialidade médica ou selecionado por grupos de patologias, podendo compreender. E aí eu preciso entender isso, né? As UTIs, elas existem gerais, onde vai atender politraumas e outras situações, mas eu tenho UTIs especializadas também. Essas UTIs especializadas, elas vão estar prestando assistência ininterruptas, mas em grupos de patologias, tá? Ou patologias ou especialidades médicas que vai dar no mesmo, né? Eu tenho UTIs cardiológicas, coronarianas, neurológicas, respiratórias, traumas, queimados, dentre outras unidades. Então, elas estão sendo denominadas aí de acordo com a patologia ou especialização médica dessa assistência, tá? E isso vai fazer com que diminua o risco do paciente, porque se eu tenho uma UTI neurológica, os profissionais que trabalham nesta UTI são especializados nesse tipo de situação. Se eu tenho uma UTI de queimados, os profissionais que trabalham na UTI queimados, eles foram especializados para trabalhar com queimados. E aí eu não tenho aquela assistência generalista, né? Onde o profissional ele trabalha de forma generalista, mas ele não é especialista, e ele atende como UTI e não como especialidade. Isso, dependendo da situação do paciente, vai trazer um prejuízo, tá? E é por isso dessa UTI especializada. Isso facilita a melhora do cliente, o conforto da equipe e a melhora da assistência, tá? Denomina-se centro de tratamento intensivo o agrupamento numa mesma área física de 2 ou mais UTIs, e incluindo-se quando existe essa unidade de semi-intensivo. Então, eu posso ter dentro desse CTI, a partir de 2, né, UTIs, incluindo também o setor de semi-intensivo, tá? Então, o semi-intensivo, ele sempre vai fazer parte da UTI, da CTI. E a CTI, ela vai se constituir com agrupamentos das unidades de terapia intensivas. Qual é a classificação? De acordo com a sua especialidade, eu tenho classificações, isso aí é só para a gente poder fixar, tá bom? Já foi falado, mas aqui tá organizadinho. Denomina-se UTI especializada aquela destinada ao atendimento de pacientes com uma especialidade médica ou selecionada por grupos de patologia, podendo compreender cardiologia, coronariana, neurologia, respiratória, trauma, queimados, UTI neo. Então, aí eu consigo separar de acordo com a patologia, né? Na verdade, a UTI neo ela é classificada por idade. Então, eu consigo fazer as suas classificações de acordo com a especialização. E isso é aquele conforto que eu já falei para vocês. Então, não posso esquecer. Toda vez que eu tenho a classificação de acordo com a patologia ou com a especialização médica, eu tenho um conforto melhor para o meu cliente, porque todos os clientes vão ser atendidos por especialistas e não generalistas. E aí eu tenho a apresentação, né, da UTI de queimados, tá? E a UTI neurológica. A UTI de queimados, você observa toda essa preocupação, né? Aí, se falando em queimados, qual é a maior preocupação da equipe? Se você observar a vestimenta, é o contato. Por quê? O paciente ele tem lesões que podem levar a grande parte dessa superfície corpórea. E isso vai trazer, essas lesões podem trazer colônias de bactérias. Então, o profissional que trabalha dentro de uma UTI de queimados, ele tem essa ciência. Então, ele vai trabalhar muito mais equipado do que um profissional que não trabalha dentro dessas unidades, tá? Isso é um cuidado. E no neurológico é a mesma coisa. No neurológico, então, a gente precisa entender que o paciente neurológico, muitas das vezes, ele não é compreendido pela equipe. Então, tendo
UTI neurológica, classificada pela patologia, eu tenho profissionais que estudaram para aquelas patologias. Então, eles vão saber lidar e cuidar de acordo com o diagnóstico de cada cliente. Isso é uma ajuda muito grande, tá? Se falando em UTI. É obrigatória a existência de UTI em todo o hospital com capacidade igual ou superior a 100 leitos. Então, a partir de 100 leitos da unidade hospitalar, ele precisa ter UTI. Qual é a obrigatoriedade desse sistema? Bom, o número de leitos em UTI, cada hospital deve ter correspondente de 6 a 10%. Se eu tenho um hospital com 6 leitos, a lei permite que tenha 6 a 10 leitos de UTI dentro dessa unidade hospitalar, tá? Como a lei deixa aí um limite entre 6 e 10 leitos, os municípios, principalmente hospitais municipalizados, eles botam um mínimo de leitos. Isso é um prejuízo para cidades de acordo com o quantitativo de população. Então, assim, 10 leitos para cada 100 leitos seria o equivalente e o perfeito para assistência em pacientes graves. Mas quando você tem uma pane igual nós estamos vivenciando nesse momento, eu tenho um prejuízo, porque vai faltar leitos. E é por isso que parou o Brasil, entende? Se eu tenho 6 leitos a cada 100, eu tenho uma quantidade pequena de leitos. E se eu tenho pacientes, eu tenho uma invasão de um vírus que causa uma parada respiratória, como eu vou assistir com 6 leitos para cada 100 toda a população? Pane. Por isso que está tudo parado. 5% em UTIs adulto, tá? Tratadas dentro de hospitais gerais. 5% de UTIs pediátricas em relação ao leito pediátrico desse hospital. 5% do leito de UTI NEO, né, em relação aos leitos obstétricos do hospital, se entendendo por que leito obstétrico, porque a mulher vai para um trabalho de parto, e eu preciso da pediatria, também preciso das unidades de pediatria dentro do setor, e aí eu preciso de unidades de terapia intensiva neonatal. 10% de UTI especializada. Quando eu falo de UTI especializada, eu preciso ter 10% dos leitos, tá, de hospitais gerais. E não esqueça que pode incluir também o semi-intensivo. Isso pode ser um benefício e um prejuízo também, pelo número de leitos. Mas isso é padrão, é lei. Hospital materno-infantil, que atende gravidez, parto de alto risco, deve dispor também de UTI adulto e neonatal. Então, em todos os outros setores, você percebeu que existe uma classificação. Mas quando eu tenho um hospital materno-infantil, atende a gestante e ao nascimento, eu preciso ter leitos tanto de neonato quanto de adulto, porque essa mãe pode entrar em situação de gravidade e precisar ser transferida por conta do trabalho de parto. Tá? E quando não se tem, eu preciso ter à disposição uma UTI móvel para poder fazer o transporte. Somente é permitida a instalação da unidade de tratamento semi-intensivo nos hospitais que disponham de UTI e cuja modalidade seja correspondente à UTI existente no hospital. Então, se eu só tenho semi-intensivo se eu tenho intensivo. Tá? E se o meu intensivo é geral, a minha unidade de semi-intensivo ela tem que ser generalista. Se o meu intensivo é especializado, a unidade de terapia intensivo ela precisa ser especializada. Todo hospital que possua serviço de tratamento intensivo ou atendimento de emergência, mesmo não dispondo de UTI, deve constar essa assistência móvel. Então, daquele jeito que eu te falei. Se eu tenho um hospital, esse hospital ele não tem assistência de tratamento intensivo, ele precisa ter unidades de transporte, que vão dar suporte na vida até a chegada à unidade hospitalar. Serviços de apoio e proximidades com os outros serviços. Eu preciso ter um serviço de apoio, né? A unidade, se ela trabalha com pacientes graves, com comprometimento de mais de 2 sistemas, eu preciso de ter unidades aí dando esse aporte, esse suporte, tá? Quem são elas? Fluxos de atendimento preferencial, laboratorial de análises clínicas, agência de transfusão de sangue, CCIH, quem são eles? É a comissão, né, de controle de infecções hospitalares, elas que vão minimizar a problemática com as IRAs, pronto-socorro e pronto-atendimento, centro cirúrgico próximo às unidades de terapia intensiva, recuperação anestésica também, bem próximo,
o centro cirúrgico e o CTI, eles têm que ser muito próximos, porque muitas das vezes o paciente sai da unidade de terapia intensiva direcionada ao centro cirúrgico. Eu não posso ter prejuízo de deslocamento. É a mesma coisa o contrário, tá? E um centro obstétrico. Isso tudo tem que estar coligado e associado na unidade hospitalar. E aí vamos falar dos recursos humanos. Precisa ter o responsável técnico, que vai ser um médico intensivista, tá? Médico para cada 10 leitos. A cada 10 leitos eu preciso de um médico. Enfermeiro assistencial exclusivo para a unidade e gerência de enfermagem. Então, eu preciso de enfermeiro exclusivo para aquela unidade. Preciso de enfermeiro plantonista. Técnico de enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista, auxiliar administrativo, que é aquele escriturário que vai tomar conta de toda a papelada de internação do seu cliente, e o serviço de higienização, que vai fazer esse suporte de controle de micro-organismos, tá? Bom, agora fica a resolução, que é a RDC 7, que a gente vai ver no segundo tempo de aula, ok? E espero que vocês tenham uma boa aula durante esse período e que vocês estejam entendendo e compreendendo toda a matéria. Qualquer dúvida, por favor, mande lá nos comentários, ok? Beijo, até daqui a pouco.